O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Primeira parte. Atos 27. Comentário de Mari Persona. Então Ananias recebeu do Senhor uma revelação de que aquele era um vaso escolhido para ir aos gentios e também para falar a reis, a todos os dignatários do Império Romano. E Deus havia escolhido um vaso assim, era Paulo, que ao mesmo tempo que ele era um homem muito culto, muito preparado, e ainda que ele considerasse toda a sua cultura e preparo do judaísmo como esterco ou refúgio, né, como falam algumas traduções, ainda assim Deus o escolheu, porque é importante a gente entender que Deus escolhe diferentes pessoas com diferentes habilidades e capacidades naturais, sem falar aqui da questão da capacitação espiritual. Mas ele se aproveita de pessoas que tenham certas capacidades e habilidades naturais. Ele não vai, por exemplo, escolher um mudo para ser um grande pregador do Evangelho. Talvez ele possa escolher um mudo para ser um grande escritor de ensino da palavra de Deus, ou mesmo de textos evangelísticos, mas ele não pode ser um pregador do Evangelho. Não é? Um gago, por exemplo, ele pode saber ensinar a palavra de Deus de uma maneira, usando meios que não impeçam isso. Eu me lembro de uma vez eu passei por uma praça e havia um gago, que nessas igrejas eles obrigam as pessoas a pregarem na praça. Então vai lá um grupo de cristãos, de membros da igreja, e fica um no meio lá com o microfone gritando, e era um gago. Então eu fiquei pensando, poxa, mas tinha uma roda de outros cristãos em volta, por que outro não pegou aquela tarefa de pregar o evangelho? Porque aquele gago pregando o evangelho numa praça pública, ele estava sendo um motivo de riso. As pessoas estavam indo ali escutar, mas para dar risada, para fazer zombarias. Então é preciso também ter sabedoria na maneira como nós buscamos apresentar a verdade de Deus. É claro que esse gago poderia, num encontro particular com uma pessoa, falar de Cristo para essa pessoa, a partir do momento que essa pessoa não estivesse mais zombando dele, né? Não estivesse mais achando engraçada a sua gagueira. Mas Deus sim, Ele escolhe os vasos, Ele capacita os vasos. E se Deus quisesse que aquele gago ali da praça pregasse o evangelho publicamente, sem criar uma situação de riso, Ele teria curado a gagueira dele. Não é? O Orlando Silva, aquele antigo cantor, era um cantor muito famoso no passado, ele era totalmente gago. Quando ele falava, ele era gago. Mas quando ele cantava, não. Muitos gagos são assim, quando eles cantam, eles não gaguejam, eles cantam perfeitamente sem gaguejar. Então, voltando à questão de Paulo, o Senhor tinha escolhido ele como um vaso para ir até os reis, porque ele era um que, se ele entrasse num palácio do rei, ele sabia como se comportar. Ele seria recebido. Como nós vemos um exemplo disso, quando o Senhor Jesus morreu e o corpo dele ficou na cruz. Quem iria tirar o corpo? Quem iria entrar no palácio de Pilatos para requisitar o corpo de Jesus? Pedro? Não, Pedro era um pescador. João também era um pescador. Tiago também era um pescador. Eles não tinham acesso ao palácio real. Eles não tinham acesso ao palácio de Pilatos. Então o que Deus tinha? Deus tinha preparado já 2 homens, pelo menos, que eram homens da nobreza do judaísmo, eram homens que participavam do Sinédrio, que era o Senado, e aqueles homens que ficaram como discípulos ocultos por um bom tempo. Nós encontramos Nicodemos, é um que começa na Bíblia ele indo procurar o Senhor de noite, mas depois ele até defende o Senhor perante os seus colegas fariseus ali do Sinédrio, e é zombado por causa disso. Você está querendo também dizer que agora você também é um deles, ou alguma coisa assim? Mas no final, na hora em que nenhum discípulo ficou perto da cruz, ficou perto de Jesus, exceto a mãe de Jesus e o apóstolo João, nenhum dos outros. Os outros, todo mundo caiu fora, porque ali estava a derrota deles. Aí levanta esses 2 homens, esses mais improváveis, vamos dizer assim, porque ali eles colocam em risco a sua reputação e a sua carreira. Porque dali em diante eles seriam conhecidos como aqueles que foram ajudar um condenado
que foram tirar o corpo de um condenado da cruz e ainda investiram dinheiro para que ele fosse sepultado. Então Deus tem sim pessoas em diferentes lugares, espalhadas por todo o mundo. Deus tem pessoas lá no Congresso brasileiro, mesmo pessoas que são às vezes de uma denominação, ou católica, ou protestante, não importa, mas que são realmente nascidos de novo, realmente convertidos, e Deus usa essas pessoas no momento que Ele usa. É claro que cabe a responsabilidade dessas pessoas, desses irmãos em Cristo, não se envolver nas coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas isso é a responsabilidade deles, né? Nenhum cristão pode tacar pedra na maneira como uma pessoa trabalha, ou o emprego que ela tem, é claro que as coisas ilícitas, sim, devem ser. Lá nós temos um irmão que ele é bandido, assaltante de banco. Que bênção, assim, quando ele vai assaltar o banco, ele pode falar do Evangelho. Não, aí não é assim, né? Não é assim. É claro que não cabe ao cristão se envolver em política. Não cabe ao cristão ter um cargo político. Mas política é lícita, não é ilegal. Caberá a ele, então, a maneira como o Senhor lida com ele, não é problema meu, ele não é meu servo, ele é servo do Senhor. Então, Paulo queria ir para Jerusalém, antes de ir para Roma, arrumou um monte de problema por causa disso, e agora nós vemos o fim do seu desvio, né, do atalho. Ele pegou um atalho para chegar em Roma. Ele não precisava pegar o atalho. É que nem quando você está numa estrada, e aí você fala assim, acho que eu vou cortar caminho por aqui. Daí você se estrepa, porque você entra por um lugar que não tinha nem condições de ficar atolado, o carro quebra, pneu fura, é assaltado, tudo de ruim acontece no atalho. Quando você volta para a estrada principal, você fala assim, não devia ter ido pelo atalho. Perdi tempo, cansei, né? Perdi saúde, perdi carro. E agora ele está embarcado, não por vontade própria. Agora é Deus quem o coloca, né, nesse navio, nesse barco. Porque os seus juízes, os seus algozes do capítulo anterior, do capítulo 26, decidiram o que fazer com Paulo. Então, agora está acontecendo com ele aquilo que o profeta, eu acho que era Ágabo, né, falou que outros amarrariam as mãos dele e o levariam, né, contra a vontade dele, iam fazer. Depois Pedro, acho que também é revelado a Pedro que chegaria um momento da vida dele em que ele não teria mais a vontade própria. Ainda pensa, Pedro era o dono da vontade própria. Pedro era o teimosão dentre todos os apóstolos, mas teria um momento em que o Senhor fala para ele, né, nos evangelhos, que ele não poderia mais fazer a sua própria vontade. E aqui Paulo está nesse barco então agora, mas veja que é interessante que ele já, no versículo 1, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. O que está acontecendo aqui é que Paulo, ele está indo para Roma agora, porque ele desde lá atrás, no capítulo 19, ele tinha falado que importava ele ir para Roma, um dia ele ia chegar em Roma. Mas aqui, ele está indo agora junto com, provavelmente, Lucas, que vai junto com ele, porque Lucas que o acompanha e escreve a história de Atos também, não é? E ele vai testificar, então, vai dar testemunho em Roma. E como aqui é no plural, nós havíamos de navegar, muitos irmãos leem esse capítulo como se fosse uma história da igreja no mundo. E realmente muitas partes dele têm particularidades que demonstram como tem sido a navegação da igreja no mundo. E a igreja é assim mesmo, ela é como um barco. Ele é como um barco viajando por águas perigosas, muitas vezes à mercê das circunstâncias, dos ventos, porque a gente vê nessa história aqui que eles ficam à mercê dos ventos. Eles não têm decisões firmes e outras pessoas tomam decisões aqui. E o que tem acontecido também com o testemunho da igreja nesse mundo
é que ela não foi, vamos dizer assim, pilotada apenas por homens fiéis a Deus e realmente convertidos. O testemunho da igreja, estou falando. Não a igreja que é o corpo de Cristo, que é o testemunho da igreja, é aquilo que nós encontramos também nas 7 cartas de Apocalipse, que ali fala do testemunho da igreja, que tinha entre as pessoas também os verdadeiros salvos, mas tinha também aqueles que não eram salvos, apenas professavam ser cristãos. Então eles chegam num lugar, no versículo 4, fala que os ventos eram contrários, e realmente, todo o percurso da igreja no mundo foi de ventos contrários. Nós não vamos pensar que a navegação aqui nesse mundo é fácil para os salvos por Cristo. São ventos contrários, porque nós estamos sujeitos às circunstâncias. Mas nós temos o Senhor. Nós não temos apenas Paulo no barco, né? Nós temos o Senhor no barco. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.